Bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eleni. Gente, sabe aqueles grupos de WhatsApp, aqueles grupos de família? Vocês já presenciaram umas discussões acaloradas nesses grupos? Sempre acontece, né? Principalmente nos grupos de família. O que acontece? Sempre alguém tem uma opinião diferente do outro e daí começa toda aquela discussão. Um dá uma opinião, outro argumenta, né? Parece um jogo. Um jogo, quem é que sai ganhando nesse jogo, por exemplo? Quem sairia ganhando? Quem tem melhor argumentação, certo? E é isso que nós vamos falar hoje. O artigo de opinião e essas argumentações usadas para sustentar a sua opinião, certo? Vamos lá. O nosso descritor é o D08, que seria estabelecer a relação entre tese e argumentos oferecidos para sustentar essa tese, certo? Vamos lá. O objetivo da nossa aula é que ao final da aula você possa identificar a tese no texto e que você consiga diferenciar a opinião principal e os argumentos para sustentar essa opinião, ok? Então vamos lá. Começo de conversa. Artigo de opinião que nós vamos começar a desenvolver. Você já tentou convencer alguém sobre alguma coisa e não conseguiu? Quem nunca, né? A gente sempre está tentando convencer alguém, mas a gente sempre consegue? O que você disse para tentar mudar a opinião dessa pessoa que você tentou convencer e não conseguiu? O que você faz? O que você faria para tentar trazer essa pessoa do seu lado, para você convencê-lo? Vai usar argumentação? É exatamente isso. Você tem que usar o quê? Uma boa argumentação. Assim você consegue trazer a pessoa para o seu lado e você consegue convencer essa pessoa através da argumentação, certo? Nos textos acontece a mesma coisa, principalmente no artigo de opinião. Há um gênero textual em que o autor busca convencer o leitor por meios de argumentos sólidos. Então, o que seriam esses argumentos sólidos? Eles precisam ser argumentos que estejam embasados, né? Que sejam fatos, que você consiga apresentar dados, que você consiga convencer a pessoa usando bons argumentos e organizando esses argumentos. Então, nós estamos falando do artigo de opinião, né? Que é justamente isso que você vai dar a atenção no artigo de opinião. A questão de você ter um tema, a partir desse tema você vai construir a sua opinião, a sua tese, só que você, na tese, não é só opinião. Você precisa argumentar para você sustentar essa tese. E esses argumentos devem ser bem embasados, ok? Vamos lá. O que seria um artigo de opinião? O texto é um texto dissertativo argumentativo que apresenta a opinião do autor sobre um assunto. Mas é como eu disse para vocês, não é só a opinião, não pode ser uma opinião baseada em achismo. Você precisa ter a sua opinião embasada, certo? Para que você consiga convencer, trazer a pessoa para o seu lado, certo? Então, você precisa, além de emitir uma opinião, você precisa ter embasamento, certo? Você precisa argumentar com propriedade, certo? Conhecendo o assunto, conhecendo o tema, e você consegue argumentar mais tranquilamente. Possui uma tese, o artigo de opinião, que é a ideia central, é a resposta para o que ele pensa sobre o assunto. Então você tem um texto, né, um artigo de opinião, e você precisa encontrar lá no seu texto a tese. O que seria a tese? Né? É a opinião principal, certo? A partir da opinião principal, você vai construir os seus argumentos, certo? É ele que vai dar base para a sua argumentação. Argumentos, razões, exemplos, dados para convencer, são as provas. É esse que faz as provas que vai sustentar a sua
argumentação, que vai sustentar a sua opinião, certo? Então, o que você precisa, né? Ter em mente que você tem lá a sua tese, a sua opinião principal e que você precisa sustentar a sua opinião. Como que você sustenta? Através da argumentação. E a argumentação precisa ser sustentada com credibilidade, com essas provas. É a resposta porque ele pensa isso. Esses são os argumentos, certo? Continuando, o uso do celular na escola deve ser totalmente proibido? Polêmica, né? Então veja, o artigo de opinião, ele se constrói em cima de polêmicas também. Então, são textos que estão à nossa volta, temas polêmicos, né? Que todo mundo quer opinar, argumentar. Quem concorda, quem discorda que o uso do celular na escola deveria ser totalmente proibido? Ninguém concorda ou todos concordam? Se você teve que usar a palavra porquê para me explicar seu ponto de vista, acabou de fazer a argumentação, acabou de argumentar. Então, geralmente, quando você precisa argumentar, precisa emitir uma opinião, né, sobre algum assunto, algum tema, o que acontece? Quando você usa o porquê para defender a sua argumentação, o que acontece? Você já acabou de fazer uma argumentação. Então, a sua opinião, para que ela se sustente, para que você consiga trazer a pessoa para o seu lado, ela precisa ser bem embasada e ela precisa ser, transmitir credibilidade através da sustentação da sua, usando a argumentação, certo? Conceituando, nós já falamos um pouquinho sobre a tese, vamos ao conceito. A tese, a sua posição, opinião principal, o que você defende. Argumentos, a razão, o fato, a prova que sustenta a sua posição. O porquê você defende. Então, tese, a opinião principal, argumento é o que você vai usar para defender, para sustentar essa opinião. Na prática, temos um pequeno texto aqui, vamos fazer a leitura e você já vai observando onde eu vou encontrar a tese, o que é a tese desse texto a partir dessa leitura. Vamos à prática. Texto: A volta do livro de papel. A leitura em papel ainda é a melhor forma de aprender. Primeiro, estudos mostram que retemos 40% mais informação lendo no papel do que na tela. Segundo, o livro físico não tem notificações para nos distrair. Por fim, folhear as páginas, criar uma conexão afetiva que o PDF não consegue criar. Então, nós temos aqui um texto que leva a uma reflexão, uma discussão e que cada um vai ter lá a sua opinião, certo? Olhando aqui no texto, né, geralmente no artigo de opinião, onde eu vou encontrar a tese, né, a ideia, a opinião central do texto? Geralmente no primeiro parágrafo, mas isso não é regra. Às vezes pode ser que algum texto não traga, que você não consiga encontrar ali no primeiro parágrafo. Na maioria das vezes, no primeiro parágrafo, você já tem lá a opinião central, a tese. Depois, na introdução, já começa na introdução, depois no desenvolvimento, você já consegue observar ali o argumento para sustentar essa tese que está lá no primeiro parágrafo, certo? Então, como é organizado este texto, o artigo de opinião? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no primeiro parágrafo, eu vou ter ali, na maioria das vezes, a tese, e neste texto, onde eu tenho a tese aqui, onde vocês podem observar que eu tenho ali a opinião principal. Este aqui, a leitura em papel ainda é a melhor forma de aprender? Então veja, a partir dessa colocação da opinião principal, a partir dela, o autor vem o quê? Desenvolvendo toda a argumentação, certo? Vamos ver na prática como
fica ali. Vamos ver se vocês conseguiram observar. Então veja, questão número 1. Qual a tese defendida pelo autor do texto? As pessoas não gostam de PDF, a leitura em papel ainda é a melhor forma de aprender, as notificações atrapalham o estudo, os estudos comprovam que tela é melhor que papel. Letra D? Quem respondeu letra D? Será? Errou. Então, o que nós temos? Letra B. A leitura em papel ainda é a melhor forma de aprender. Depois nós vamos voltar lá no texto e vocês veem direitinho. Então, B, a primeira frase, o início do texto já diz: a leitura em papel ainda é a melhor forma de aprender. Depois, o trecho: folhear as páginas cria uma conexão afetiva que o PDF não consegue criar. Funciona no texto como? É a tese? Este é a tese? É um argumento que reforça a tese, a conclusão do texto, um contra-argumento. Qual seria, então, o argumento que o autor usou para defender a sua tese, a sua opinião? Um dos argumentos que ele usou, então, folhear as páginas cria uma conexão afetiva que o PDF não consegue criar. Então, letra B. Ele não é a ideia principal é a tese. Ele serve para sustentar e deixar a tese mais forte. Vamos lá. Acredito que aqui vocês já conseguem entender. Vamos voltar aqui mais um pouquinho para que vocês possam reforçar. Então, aqui nós temos a ideia principal. A partir da ideia principal, a argumentação. Ok? Vamos deixar uma tarefa para vocês? Então, o que vocês farão em casa? Procurar um artigo de opinião, sublinhe a tese de azul e sublinhe 2 argumentos com uma canetinha, um lápis de cor verde. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado bem a aula, que vocês consigam, então, entender o que é tese e o que é opinião.